Nós estamos acostumados a ouvir sobre alguns animais ameaçados de extinção o tempo inteiro. O mico-leão-dourado, o urso-panda e até a onça-pintada são alguns exemplos bem difundidos por aí. Tem também um monte de bichos que já não existem mais há algum tempo, como o dodó, o mamute e, tirando o Godzilla, todos os dinossauros. Mas no meio dessas duas categorias, podemos encontrar alguns bichinhos e outros bichões que só fazem uma ponta ou outra na natureza, por estarem muito próximos da extinção total ou por simplesmente não serem muito fãs de público e passarem a maior parte do tempo escondidos. Alguns deles até mesmo somem por um bom tempo até reaparecerem nos radares dos zoólogos, sem mais nem menos. Interessante, não é mesmo? Então, antes que seja tarde demais, confira agora os 8 animais mais raros do planeta. Eu sou a Thalita Flores e sejam bem-vindos ao Fatos Desconhecidos. Número 1. Piccadilly. Eu já sei no que você tá pensando e vou matar sua curiosidade antes de tudo, tá? Sim, esse pica aí tem a ver com Pikachu. Na verdade, o Piccadilly serviu de inspiração para o Pokémon mais famoso de todos os tempos. Mas, como você deve ter imaginado, ele não tem poderes elétricos. Esse bichinho montanhês fofíssimo, diferente do Pokémon, não é um rato, e sim uma espécie de coelho catalogada pela primeira vez em 1983 no norte da China. Sua carinha simpática e seu tamanho expressivo, pelo menos 5 centímetros maior do que os picas padrão, chamaram a atenção dos cientistas. Mas sorte de quem o encontrou antes nos anos 80. O Piccadilly só foi aparecer de novo em 2014, na mesma região e pela mesma pessoa, o conservacionista Li Weidong. Desde então, o mundo da zoologia está tentando não perdê-lo de vista, mesmo porque ninguém tem uma ideia fixa de por que o animal é tão raro. Mas não é como se ele estivesse muito afim de aparecer para as câmeras. Dos 2.000 picas estimados nos anos 90, apenas 30% resistem firmes à ação do tempo. Número 2. Raposa de Darwin. Pelo visto, animais raros adoram ter histórias interessantes. E com um nome desses, não dá para esperar outra coisa da raposa de Darwin. Seu nome, como não é surpresa, deriva do biólogo Charles Darwin, o primeiro a catalogá-la, lá em 1834. Ela é natural da ilha de Chiloé, lá na costa chilena, e por isso também pode receber o nome de raposa de Chiloé. Há apenas cerca de 600 dessas raposas no mundo, divididas entre a ilha e o continente. Mas felizmente esse número está tendendo a crescer. Atualmente, os maiores desafios que elas têm que enfrentar para garantir a sobrevivência da espécie são eventuais conflitos com outros caninos e a ação humana. Preocupada com ataques das raposas, embora elas em geral sejam bem tranquilas. Número 3. Tubarão-duende. Não é o vilão do Homem-Aranha. Na verdade, nosso terceiro animal veio milhões de anos antes de qualquer super-herói. O tubarão-duende é tão velho, mas tão velho, que alguns até o chamam de fóssil vivo. Pode não ser um elogio muito bom, mas a marca não deixa de ser impressionante, já que a espécie existe há aproximadamente 125 milhões de anos. Mesmo assim, ele segue firme e forte e não está ameaçado de extinção, embora apareça muito raramente em profundidades que podemos avistar. O tubarão vive em regiões abissais de todos os oceanos do mundo, do Golfo do México até Senegal, passando por França, Austrália, Nova Zelândia e também pelo Brasil. Mais especificamente, no Rio Grande do Sul em 2011. Uma curiosidade: por mais protuberante que o seu olho seja, ele não é muito utilizado pelo animal, já que seu habitat natural é pelo menos 1 quilômetro de profundidade, onde nenhum sol anima em bater. Sendo assim, ele usa os órgãos eletrossensíveis do rosto, bem nessa parte profunda que se projeta para frente, para sentir a presença da presa e atacar com seus 3 metros de raridade e os seus 100 dentes na boca. Número 4. Dragão azul. O nome pode até ser animador, mas não se engane, o dragão azul está bem longe de cuspir fogo.
A espécie Glaucus atlanticus, catalogada pela primeira vez em 1777, é na verdade uma lesma do mar, com um formato bem interessante e que, convenhamos, lindíssimo, né? E mesmo se fosse um dragão, você estaria longe de poder usá-lo para viajar para o interior. A lesminha tem de 5 a 8 centímetros e não tem um dos corpos mais amigáveis do reino animal, já que suas extremidades são repletas de ferrões envenenados. Algo interessante é que esse veneno não é próprio do dragão azul, e sim das águas vivas que ele costuma caçar. Não dá para dizer que ele não aproveita os recursos que tem, não é mesmo? Número 5. Saiga. O próprio Darwin não cansava de falar sobre como os mais adaptados sobrevivem à seleção natural. Assim é de se estranhar um bicho que tinha tudo para ser a espécie dominante de uma área e acaba chegando muito perto mesmo da extinção. Esse é o caso da saiga, um tipo de antílope bem diferente do que estamos acostumados. Além do nariz diferente, alongado quase como de um tatu, ela tem várias habilidades que fazem dela um animal bem adaptado. Pode comer várias plantas venenosas para outros bichos, nada como nenhum antílope consegue, e chega a correr a mais de 120 km por hora quando está fugindo de algum predador. Só que seus superpoderes nunca foram páreos para a caça humana, que depreda a população de saigas desde os tempos pré-históricos pelos mais variados motivos, seja pela sua carne nutritiva, pelo seu couro ou até mesmo pelos seus chifres, que são tão valiosos quanto os dos rinocerontes no mercado negro. Mas outros fatores bem recentes têm influenciado muito na sobrevivência desses antílopes especiais, desde as mudanças climáticas que afetam seus hábitos migratórios até epidemias gravíssimas que chegaram a dizimar mais de metade de saigas do mundo entre 2014 e 2016, sobrando apenas cerca de 100 mil delas entre a Rússia e o Cazaquistão. Embora o prognóstico seja um pouco assustador, de acordo com as temperaturas cada vez mais extremas na região, existe um esforço humano conjunto para mantê-las vivas até saírem da zona de risco de extinção. O jeito é torcer, né? Número 6. Iguana jamaicana. Assim como o Piccadilly, a iguana jamaicana foi dada como extinta por um bom tempo, de 1948 a 1990, quando a redescoberta sua população era de meros 50 sobreviventes, e as previsões não são nada boas para essas guerreiras. Primeiramente, é claro que os humanos tiveram a ver com isso. A expansão urbana e desenvolvimento agrícola acabaram com grande parte do habitat da iguana mais rara do planeta. Só que o seu maior inimigo até então não foi o homem, embora que ele tenha um dedinho nisso. É o mangusto indiano, que, é claro, foi parar para o outro lado do planeta por ação humana. De início, os mangustos tinham uma missão bem simples de ser introduzido na Jamaica no século XIX. Acabar com as cobras que dominavam algumas regiões. Só que com isso, quem começou a dominar a Jamaica foram os próprios mangustos, que chegaram perto de também devastar totalmente a população de iguanas jamaicanas. Atualmente, esses répteis estão em um número ainda muito reduzido, mas sob certo controle ambiental. Entretanto, a indústria do carvão e um dos perigos contemporâneos que mais afetam o bem-estar da espécie. Pelo visto, não é fácil ser um bicho raro, né? Número 7. Rinoceronte de Sumatra. Nenhuma das 5 espécies de rinoceronte que ainda existem estão livres de extinção. No entanto, a variação sumatrana vem há tempo se aproximando cada vez mais da extinção total, chegando à marca de menos de 100 espécies restante na Ásia. Em geral, a depredação desse rinoceronte tem 2 motivos. A mesma caça predatória que perturba a população das saigas e a perda de seu habitat por motivos industriais. Afinal, não basta só o animal ser raro. As árvores do ambiente em que ele vive são igualmente valiosas. O rinoceronte em si tem características bem interessantes. Ele também é conhecido como rinoceronte peludo e rinoceronte de 2 chifres asiáticos,
por ser bem peludinho e contar com um chifre menor atrás do chifre principal. Esses traços demonstram como ele é a variação mais próxima de seus ancestrais pré-históricos. Assim como os mamutes, ancestrais dos elefantes, também eram peludos. Número 8. Cobra mole. Geralmente, quando a gente pensa em animais extintos ou entrando em extinção, bate aquela tristeza, né? Às vezes, bichos tão bonitos acabam sendo dizimados pela caça ou algum desastre natural e nós ficamos meio mal com isso. Mas olha, eu não sei se o caso é o mesmo quando o assunto é a cobra mole. A espécie Atretochoana eiceuti é uma das criaturas mais raras do mundo, tanto pelo número de cobras encontradas, quanto pelas suas características únicas. E com certeza parece ter saído de um filme de terror. Para começar, ela não é uma cobra. Quer dizer, não é um réptil. Pelo menos, ela é um anfíbio, o maior sem pulmão. Ou melhor, ela é o maior tetrápode sem pulmão. Sim, apesar da aparência, ela tem 4 membros. Ela respira por meio de sua pele lisa e foi encontrada com até 80 centímetros e meio de comprimento. E quer saber da melhor notícia? É brasileira. As pouquíssimas cobras moles achadas na história apareceram todas em território nacional e deixam mais perguntas do que respostas. Como elas vivem? Como parecem respirar em águas com pouco oxigênio? Por que há tão pouca delas? E por fim, por que elas são tão assustadoras? Há muitos outros bichos correndo risco de extinção por aí. É até provável que daqui pra frente vários animais tidos como extintos apareçam de novo, sejam na natureza ou por modificações genéticas. Mas é sempre interessante lembrar que, na maioria dos casos, o fim de várias espécies se deu pela ganância e despreparo humano para lidar com a fauna e a flora. É bom para a gente refletir sobre qual é o nosso lugar dentro da natureza e como podemos conviver com ela em harmonia. E aí, você conhece outros animais raríssimos ou já viu algum pessoalmente? Não deixe de comentar aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê. Até mais. Tchau!